Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast de História Ibérica 1. Os integrantes que compõem o podcast sou eu, Mariana Vinha. Eu sou o Mikael. A Laura. E eu sou o João Victor Bispo. E nesse podcast a gente se propõe a falar sobre o marranismo e responder questões, relacionadas ao marranismo e ao criptojudaísmo. Primeiro, antes de falar sobre o que é o marranismo em si, eu queria falar sobre a palavra marrano e a sua origem. A palavra marrano é um termo em espanhol que data os primeiros tempos medievais e ela significa porco, como uma referência, à aversão à carne do animal, então ao costume dos judeus de não consumir a carne de porco, e ela foi aplicada aos primeiros conversos. Essa palavra, marrano, ela tinha na época uma conotação, ela exprimia o ódio e o desprezo que os espanhóis sentiam pelos recém-convertidos. Mas, conforme os descendentes foram usando a palavra, ela mudou e ela deixou de ser uma injúria, passou a ser uma palavra, utilizada também pelos cristãos novos ou pelos recém-convertidos. Depois disso, eu queria falar sobre o que é o marranismo em si, e o que ele significa. O marranismo são estratégias de conservação da memória e da identidade. Então, em todo esse contexto de perseguição dos judeus, deles serem impedidos de poder expressar sua religiosidade, o marranismo ele é típico de grupos que vivem de forma clandestina e eles podiam manifestar sua religiosidade dentro das suas casas, então de uma forma sigilosa, com todos os cuidados necessários para que eles pudessem escapar da perseguição. O marranismo, ele surge também como um judaísmo não rabínico. Então, ele tinha um caráter transitório nas primeiras gerações, e o objetivo do marranismo era a própria sobrevivência das tradições judaicas. E para essa sobrevivência à Inquisição, eles tiveram que abdicar de alguns rituais, de algumas cerimônias, dos signos, da linguagem, da literatura, que foram se perdendo também na própria dispersão dos cristãos novos. E restaram apenas algumas características etnossociais, ou seja, características que foram sendo moldadas, pela mestiçagem e pela resistência desse povo em se assimilar. Bom, como a Mari falou, a própria palavra marrano teve uma origem odiosa, uma origem de raiva dos católicos contra os judeus. E tudo isso começou na Idade Média, quando foram inventados mitos para demonizar e para culpar os judeus por tudo de ruim que acontecia, como as fomes, as guerras e as doenças, sempre com esse ideal de combate às heresias, além da acusação comum por parte dos católicos de que foram os judeus que mataram Jesus Cristo. Assim, em 1391, houve um massacre de judeus em Sevilha, com cerca de 5.000 mortos. Depois disso, houve uma oficialização maior do antijudaísmo na Espanha, com conversões forçadas entre 1410 e 1414, a adoção dos Estatutos de Pureza de Sangue em 1449 em Toledo, a implantação do Tribunal do Santo Ofício em Castela em 1478 e, finalmente, o decreto de expulsão dos judeus não conversos da Espanha pelos reis católicos com o Édito de Granada em 1492. Depois desse decreto, mais de 50.000 judeus atravessaram a fronteira e foram para Portugal, com a esperança de praticarem sua fé livremente. Porém, depois que o rei que governava Portugal em 1492, Dom João II, morreu, quem assumiu o trono foi seu filho Dom Manuel, que se casou com a filha dos reis católicos espanhóis, a Isabel de Castela e Aragão. E no contrato do casamento deles, existia uma cláusula que exigia a expulsão dos judeus do território português. Então, como consequência disso, foi estabelecida uma conversão forçada ou expulsão desses judeus, caso eles não quisessem se converter, em 1497. O Dom Manuel, ele reconhecia a importância dos judeus para o reino português. Então, por mais que tivesse essa cláusula de expulsão dos judeus, ele tentou postergar isso e tentou procurar outras saídas, como a conversão forçada dos judeus, que passou a se iniciar no seu reino, que era chamado de batismo em pé. Quando chegou o prazo para a expulsão dos judeus, eles foram enganados e foram batizados contra a própria vontade.
Só que chega um embate que pergunta até que ponto esse batismo forçado ele era eficiente. O batismo ele é diferente da conversão. Então, por mais que esses judeus que, a partir do batismo forçado, eles se tornavam cristãos novos, eles ainda não estavam convertidos ao cristianismo. O marranismo, também chamado de criptojudaísmo, foi uma saída para esses judeus continuarem praticando a religião deles em segredo, enquanto para a sociedade, a fim de evitar a perseguição, eles praticavam a religião cristã. Tiveram algumas outras alternativas também, como, por exemplo, a diáspora judaica. Puxando esse gancho sobre nunca o povo judeu se sentir integrado à sociedade, a diáspora é uma ferramenta muito útil disso. Já que esses povos se sentindo nessa condição de acuados, precisavam buscar refúgio em outros ambientes. Muitos buscaram refúgio na própria Europa, como a Alemanha, na Holanda, principalmente com bases comerciais. Mas muitos também vieram para o que seria o Brasil colonial. Na colônia, se estabelece um divisor de águas. A comunidade de cristãos novos antes da Inquisição chegar na colônia e depois que ela chegou. Antes da Inquisição botar os pés na colônia, era uma convivência bem orgânica. Essa comunidade interagia com os cristãos velhos, participava de cargos políticos, possuía engenhos, era dono de terras, tinha cargos militares. Então você percebia que era uma convivência orgânica sobre essas comunidades, sem qualquer atrito, sabe? Os costumes iam se integrando e se realocando. Acontece que com a vinda do tribunal e a Inquisição para a colônia, começa então a criar a desconfiança, a perseguição, as denúncias sobre heresia e delitos contra a fé, e essa inserção dos judeus começa a ser ameaçada. Isso aconteceu também em Portugal, porque apesar desse decreto de expulsão, como eu disse, o Dom Manuel ele tentou fazer com que os judeus permanecessem. Então teve alguns decretos de proteção aos judeus que não permitia essa perseguição violenta, né? Só que essa perseguição ia ficando cada vez mais violenta, inclusive a partir do decreto dos Estatutos de Pureza do Sangue, que falava basicamente que os judeus convertidos eles tinham sangue sujo, contaminado pelos judeus, pela crença judaica. Então, isso meio que implica em eles tentarem camuflar esse judaísmo que era presente na ancestralidade dele. Tanto que tem algumas pesquisas que falam que os judeus, desde criança, eles já eram preparados a vida inteira para o momento da condenação. E isso também me leva a pensar, se os cristãos novos, eles continuavam praticando o judaísmo e eles procuravam escapar da Inquisição através dessa dupla religião, ou através do exílio, né, da diáspora, ou eles já não tinham mais o contato com a sacralidade judaica e eram condenados injustamente por marranismo. Porque eu vi alguns relatos que diziam que mesmo que aquelas pessoas não tivessem contato com os textos sagrados judaicos, em algum momento descobriam que o avô dessa pessoa foi condenado por judaísmo, essa pessoa também era condenada. Então, até que ponto realmente essas pessoas escapavam através do marranismo ou eram condenadas de forma errônea? Eu vou falar um pouco sobre como se comportavam os judeus marranos, de que forma que eles se camuflavam dentro da sociedade cristã durante a Inquisição. A gente pode pensar no sincretismo religioso, era um mecanismo da igreja oprimir as religiões que fossem contra, né, que fossem hereges, mas também a gente pode pensar no sincretismo como uma forma que facilitava que essas pessoas de religiões antigas, pagãs, judaicas, muçulmanas, continuassem praticando a própria religião de uma forma camuflada. Como é um exemplo, os judeus em Portugal e na Espanha, durante a Inquisição, eles tiveram que deletar várias celebrações do calendário deles e se adaptar de forma a continuar a religião deles de uma forma modesta. Então, eles deletaram várias festividades, eles davam mais valor aos jejuns, só que eles mantiveram duas celebrações anuais, uma delas é o Yom Kippur, que é o dia da expiação, e o outro é a Páscoa judaica, que é diferente da Páscoa cristã, mas que era mais fácil que eles celebrassem por estar junto com a Páscoa cristã. Então, meio que eles conseguiam se camuflar essa festividade judaica como se fosse uma festividade cristã. A partir disso, também tinha a questão do hibridismo cultural, que enquanto os judeus e os cristãos conviviam, muitas coisas se juntavam, que era o sincretismo de duas culturas e duas religiosidades distintas. O judaísmo também, ele passa, durante o momento da Inquisição, a se tornar mais uma herança familiar do que uma religião oficial. Por conta das perseguições da igreja e da coroa, os judeus eles não tinham acesso a sinagogas, a festividades abertas e muitas vezes aos textos sagrados do judaísmo. Então, no caso do criptojudaísmo também,
Os pais ensinavam para os filhos como eles deviam se comportar de forma a fugir dos inquisidores, fugir da perseguição inquisitorial. E, inclusive, em muitos monitórios, inclusive o monitório do Inquisidor Geral, fala sobre como se comportavam os judeus que estavam praticando em segredo a religião. Isso pode ter sido, além de uma ajuda para os cristãos velhos de identificar esses criptojudeus, pode ter servido como um instrumento de educação para os criptojudeus, de forma que eles conseguissem pensar em formas deles praticarem a religião deles sem serem pegos pela Inquisição, sem serem condenados. No entanto, tinha também um questionamento se existiam realmente criptojudeus na proporção que pregava a Igreja Católica, porque no meio da Inquisição, o objetivo máximo dos inquisidores era chegar à confissão dos pecados dos hereges. Então, muitas vezes esses pecados não tinham sido realmente cometidos, as pessoas que estavam sendo condenadas muitas vezes não tinham feito nenhuma heresia, só que eram forçadas a confessar. Então, me leva a questionar, existiam realmente criptojudeus na proporção que pregava a Igreja Católica? Ou esses eram forçados a confessar esses pecados que não tinham sido cometidos, para que tivessem a chance de escapar de penalidades muito piores, às vezes até do que a morte? Bom, esse foi o nosso podcast sobre o marranismo e a questão dos criptojudeus. Até a próxima.